todos que estão conosco nesta quarta-feira, no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, também na Band News TV. Uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná sobre a popularidade do governo Lula III. Ela foi feita entre os dias 18 a 22 de junho e foi feita nacionalmente, ou seja, já pega tudo o que aconteceu nos últimos tempos, incluindo essa crise do INSS. Os números principais são os seguintes: a desaprovação do governo Lula segue nas alturas, agora na casa dos 56,7%. A aprovação, 39,8%. Quando o Instituto coloca para o entrevistado responder se acha o governo péssimo, ruim, irregular, bom ou ótimo, as respostas são as seguintes: ruim e péssimo, 47,5%. Ótimo e bom, 25,6%. Feia coisa, mas tem um lado bom para o governo Lula. Houve uma ligeira alta na aprovação em relação à última pesquisa feita no mês de abril. Em abril, a aprovação era de 39,2%, agora é de 39,8%. A desaprovação caiu de 57,4% para 56,7%. Ou seja, seguimos aqui na condição de que mais da metade dos entrevistados responderam que estão descontentes com o governo Lula. A situação é crítica se comparada, por exemplo, ao começo da gestão Lula III. Em agosto de 2023, o mesmo Instituto Paraná fez essa pesquisa e havia detectado uma aprovação de 54,3%, contra 39,8% atuais. Lula segue tendo o seu melhor desempenho com mulheres, com pessoas com mais de 60 anos e com ensino fundamental. A pior avaliação do governo Lula aparece entre homens, pessoas de 25 a 34 anos e com ensino superior. Apenas no Nordeste, a aprovação do governo Lula III é maior do que a desaprovação. No Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste e no Norte, a desaprovação ganha de longe. Vou lembrar aqui algumas declarações que o Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná, nos deu ontem, aqui no Jornal Gente, quando divulgou a sua pesquisa com possibilidades de corrida à presidência em 2026. Aqueles muitos cenários ainda abertos nesse momento. E que ele falou? Primeiro, Lula segue sendo um candidato competitivo, mas a tendência é que, se ele for mesmo candidato, enfrente o pleito mais difícil desde a sua primeira vitória em 2002. Também, segundo Murilo Hidalgo, hoje o ambiente no Brasil político é mais favorável à direita do que à esquerda. Vide as últimas eleições, tanto do ponto de vista dos governadores quanto dos prefeitos. A eleição de Lula foi um ponto fora da curva dentro dessa tendência. Mas Murilo Hidalgo lembra também que cada eleição tem a sua própria história, muita água pode passar debaixo da ponte até 2026, inclusive fatos que não podem ser previstos pelo mundo político, que o diga a facada sofrida por Jair Bolsonaro na campanha de 2018. E também lembrou Murilo Hidalgo que Lula entra agora, e ele sabe muito bem disso, numa condição diferente. É muito diferente entrar como pedra numa eleição, como oposição, como Lula fez em 2022, e agora como vidraça, estando no poder, que é a situação atual. Já já tem mais informações aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, Pedro Campos. É isso aí, Thaís. Queria só fazer um comentário sobre o que você está dizendo aqui. O Cláudio também pode trazer mais elementos, porque respira a política todos os dias em Brasília, na capital federal, está em contato com políticos de vários partidos. Vocês repararam aqui ontem, na pesquisa que o Murilo apresentou para nós, nomes que são absolutamente conhecidos. Até um ouvinte me mandou uma mensagem assim: pô, Pedro, vocês falam de pesquisa aí há muito tempo, não surge um nome novo, né? Na verdade, surgiu um nome novo na pesquisa do Murilo ontem, que é o nome do senador Rogério Marinho.
É um nome que não aparecia, eu até fui conferir nos outros levantamentos, é um nome que apareceu aí para ser testado possivelmente, hein, Cláudio? Não sei por que apareceu esse nome, mas não era um nome que constava. Da Michele Bolsonaro, ela já está aparecendo em alguns levantamentos, desde que o Bolsonaro se tornou inelegível, Tarcísio de Freitas, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, esses nomes nós já estávamos acostumados. Agora, surgiu esse nome, que tem sido uma liderança importante da direita, muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro, e me parece que foi um teste nesse levantamento, hein, Cláudio? E o levantamento mostrou, muito bem observado, Pedro. O levantamento mostra também que ele não é um completo desconhecido do eleitorado, né? Ele aparece com um percentual de votos já significativo para quem nunca figurou em qualquer pesquisa de intenção de votos para presidente da República. O fato é que, seja quem for o escolhido de Bolsonaro, na medida em que Bolsonaro dificilmente será o candidato, ele vai escolher alguém para apoiar, né? E seja quem for essa pessoa, inicia a campanha já com um desempenho garantido, né? Um bom desempenho garantido. E as pesquisas mostram aquilo também que nós vimos ontem, de intenção de votos para presidente, que digamos assim, o somatório de votos de candidatos de direita é bem superior à votação ou à intenção de votos no presidente da República, não é? E tem uma coisa, né, Cláudio? Parece que Zema, Ratinho já estão sendo colocados aí de escanteio. Eles poderiam estar figurando, né, nesse apoio, mas me parece que o núcleo duro do Bolsonaro já está escolhendo. É Tarcísio, é alguém da família ou a possibilidade agora aberta a alguém que vem do parlamento aí, que é o senador Rogério Marinho, né? Ele tem tido, inclusive, uma atuação muito, muito contundente de oposição ao atual governo. Ele é dos poucos parlamentares que não tem críticas de enfrentar o poder político, né, exercido pelo Supremo Tribunal Federal, conjuntamente ao governo Lula. Ele é um crítico contundente, defensor, inclusive, de abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal que têm exorbitado de suas atribuições. Ele tem sido um leal combatente, digamos assim, né, do ex-presidente da República e impressiona o Bolsonaro quando o Bolsonaro vai, por exemplo, ao Rio Grande do Norte e está lá, e é recebido exatamente por Rogério Marinho, e o Bolsonaro percebe ali, né, é claro que é o estado do senador, portanto, enfim, isso tem as suas limitações, mas o Bolsonaro percebe ali um comportamento do senador que talvez o coloque nesse jogo. Vamos aguardar para ver, né? Nessa pesquisa de hoje, que a Thaís acaba de nos trazer, o que a gente verifica é que, em relação à pesquisa anterior de abril, pouco mudou mesmo, né? Como a Thaís mostrou, houve uma ligeira alteração no total de investigados, de pessoas que consideram que reprovam o governo Lula, que foi uma queda de apenas 0,7 percentual, 0,7 entre os que o reprovam, né? De 57,4 para 56,7. É muito pouco, está ali na margem de erro. É provável até que, na real, seja até maior ou menor, não se sabe ao certo, mas está dentro daquela margem de erro de 2,7 da pesquisa do Instituto Paraná Pesquisa, assim como a aprovação também. A aprovação aumentou 0,8. Não é nada mesmo, né? E nesse momento em que todos testam os seus candidatos, é natural que os institutos coloquem nomes para os entrevistados para sentir qual é o potencial. A gente tem aqui uma situação bem diferente nos dois campos políticos, não é? Enquanto a esquerda aposta em Lula, e só em Lula, quem mais teria potencial político para entrar num segundo turno com possibilidade de vencer o outro campo? Difícil. Agora, Lula vai querer mesmo? É isso que vai acontecer? Ele vai ser candidato para tentar o seu quarto mandato? Do ponto de vista da direita, tem muita gente querendo. Só que o que é melhor para esse campo político? É apostar alguém com o sobrenome Bolsonaro, que já teria pelo menos um conhecimento maior do público, mas também carrega a rejeição ou do pai ou do marido,
vem as duas coisas em juntas, né? Não tem almoço grátis. Verdade. Ou tentar alguém de fora que teria que construir um conhecimento maior, tentando um apoio de Bolsonaro. O personagem político Bolsonaro, a gente já viu que é bastante instável. Ou seja, abraçar uma candidatura do começo ao fim, de verdade, sem ser alguém da família, pode colocar dúvidas no mundo político. Essa relação pode não ser tão fácil se a gente olhar a quantidade de pessoas que cruzaram o caminho de Bolsonaro presidente e se afastaram dele. E isso acontece de uma forma até um pouco tumultuada. Se Tarcísio de Freitas não topar ser candidato, quem? Não é? Então, um lado só tem um, o outro lado tem muitos. Mas o que é melhor numa condição como essa? Isso só a eleição vai mostrar para a gente do ponto de vista da estratégia política, né? E tem também os detalhes da pesquisa, né? São bastante significativos, né? O presidente Lula é rejeitado entre eleitores de todas as idades. Desde os 16 anos, aliás, essa primeira faixa etária de 16 a 24 anos de idade, tradicionalmente são de eleitores jovens, muito, muito simpáticos a candidaturas de esquerda, etc. e tal. O presidente Lula é rejeitado ou é reprovado por 54,8% dos entrevistados dessa faixa etária. E não é o pior caso, viu? Vai piorando, né? Na faixa etária seguinte, dos 25 aos 34 anos, a rejeição a Lula ou a reprovação do governo dele é de 64,5%. É muito, né? Se você for... tem uma faixa etária em que o Lula enfim, tem maioria que o aprova, mas é uma diferença muito pequena, que são os idosos acima de 60 anos. 49,5% o aprovam e 46,8% o reprovam. Quando a gente vai no nível de escolaridade, aqueles eleitores, que são basicamente o público do Lula, né, de escolaridade mínima, tem ali o ensino fundamental no máximo, estes aprovam, 50,2% aprovam Lula, o governo dele, 44,8% reprovam. E nas outras faixas etárias, inclusive de ensino superior, onde Lula também reinou absoluto durante muito tempo, hoje ele é reprovado por 67,8% dos brasileiros que têm escolaridade de ensino superior. A gente vê também outro aspecto que é a chamada população economicamente ativa. São os trabalhadores. Quem trabalha também reprova o Lula. 60,9% de reprovação contra 36,1%. Aí vamos seguindo para, por exemplo, o critério de região. Só no Nordeste, continua sendo o Nordeste a única região que majoritariamente aprova o governo Lula. Ele é enfaticamente reprovado nas outras regiões. No Centro-Oeste, 60,5%. No Sudeste, 59,8%. Basicamente, os mesmos 60%. E na região Sul, impressionantes 67% dos eleitores reprovam o governo do presidente da República. Discussão aqui sobre os assuntos do dia, da política no Jornal Gente. Na sequência tem mais informações depois do intervalo para você que nos acompanha pela Rádio Bandeirantes, Band News TV e aplicativo Band Play na internet. Rede Bandeirantes de Rádio.